Eu quero chamar a sua atenção, hoje é um dia importantíssimo de revelações das investigações do caso Vitória. Fique aqui na Record, já pede para todo mundo colocar aqui na Record, porque a cobertura completa de hoje, que conta mais uma vez com a participação do Dr. Fábio Costa. Bom dia, Dr. Fábio, obrigado por estar conosco aqui. Importante a presença do Dr. Fábio, advogado da família, no momento em que a polícia caminha para a elucidação desse crime e afunila o número de suspeitos. Por isso que até nós preparamos aqui uma arte, doutor, em que nós colocamos esses três que são apontados pelo delegado-geral, delegado titular da Demacro, como os possíveis suspeitos de participação no crime da Vitória. O primeiro ali, de capuz, é o Daniel, proprietário do Corsa Branco, que foi periciado. O segundo, o Gustavo Vinícius, que teria ficado com a Vitória duas vezes. E nós temos, inclusive, uma entrevista em que ele conta detalhes da relação que ele tinha com a Vitória, com os familiares. E o terceiro, o Michael, que está preso e que a polícia encontrou ali as manchas de sangue no porta-malas. Gostaríamos de ouvir do senhor qual as suas impressões acerca do afunilamento das investigações e da consideração de que sejam esses os três suspeitos de participação no crime. Mais uma vez, bom dia, Thiago, bom dia, William. Eu estou surpreso com uma informação, com a informação do Daniel ter sido colocado como um dos principais suspeitos, mas muito surpreso. E eu vou te falar o porquê, porque a todo momento a família nunca suspeitou desse rapaz, nunca. A família disse que esse rapaz frequentava a casa deles, ele sempre foi muito solícito com a família, sempre deu carona para as pessoas da família, inclusive no dia do sepultamento da Vitória, ele deu carona para os familiares. Então esse é o primeiro ponto que me chama muito a atenção. Agora, Thiago, William, é normal esse afunilamento diante do efetivo, diante do trabalho que a polícia tem feito, era questão de tempo de chegar nesse funil e sair de um número de 7 suspeitos, que eram suspeitos diante de todas as pessoas que foram ouvidas. Agora, esse afunilamento, eu levo em consideração a prisão do Michael. Eu acredito que com essa prisão dele, ele trouxe muitas informações para que a polícia pudesse chegar nesse número reduzido de suspeitos, Thiago. Tem um detalhe importante nessa história, que mesmo sendo suspeitos, eles podem não ter nada a ver com o caso. Exatamente. Esse é um período de investigação. E aí, a partir das informações, é que todos as peças desse quebra-cabeça vão levando a polícia a essas três pessoas. E isso vai ser confirmado ou não com os resultados da perícia nos carros, nas casas, nos 10 celulares, muito importante, os celulares periciados, que podem trazer informações que levem a polícia a fechar esse cerco. E falando em celulares, intriga também o fato do celular da Vitória não ter sido localizado até agora. Um aparelho com informações importantíssimas para a sequência das investigações. Então, a geolocalização deu indícios da movimentação da Vitória após o desaparecimento no ponto de ônibus, depois dela ter entrado no segundo ônibus, mas esse aparelho até então não foi encontrado, não foi localizado. Eu quero também comentar com o Dr. Fábio Costa a questão da dona Edna. Mas quem é a dona Edna? Por que vocês estão falando da dona Edna? Esta senhora que foi encontrada morta no sábado de carnaval, no momento em que todo mundo estava procurando pela Vitória. Cadê a Vitória? Está desaparecida. Começaram as buscas na área de mata. Cães farejadores, equipes da GCM, equipes da Polícia Militar. Tem um corpo ao lado da cachoeira. Meu Deus do céu! Será que é a Vitória? E daí a constatação que, na verdade, era o corpo de uma mulher com mais idade, uma mulher, inclusive, com uma prótese dentária. A dona Edna tinha 65 anos. Esse caso está sendo investigado pela polícia. Mas o que tem a ver com o caso Vitória? Tem a ver que a dona Edna já havia trabalhado como diarista na residência da mãe do Michael, rapaz que está preso. Tem a ver que a dona Edna, no momento que o corpo dela foi encontrado na área de mata, quem estava por lá perto, rodeando? O Daniel. O detalhe, Gardinali, que o doutor Fábio traz a informação.
Ele fez a denúncia. O Daniel. O Daniel fez a denúncia. Fez a denúncia de que o corpo estava lá. Surpreso quando reconheceu, não é a Vitória. Puxa, graças a Deus, demonstrou uma sensação de alívio. Vamos ver, tem uma reportagem que traz mais detalhes. Eu quero saber do Dr. Fábio o que ele tem a nos dizer sobre a dona Edna, que também era conhecida de todo mundo ali, dos familiares e dos amigos da Vitória. Mais detalhes agora na reportagem. Durante as buscas por Vitória Regina, de 17 anos, um novo mistério veio à tona. Um corpo que não era o da adolescente foi encontrado. O Balanço Geral deu a notícia em primeira mão. Nós estávamos em um ponto onde as buscas estavam sendo concentradas, mas durante o momento, uma pessoa entrou em contato com a polícia, entrou em contato com a GCM e disse que havia encontrado o corpo em uma área de cachoeira. Os policiais então foram até o local, encontraram, constataram um corpo lá. No primeiro momento, havia a expectativa de ser o corpo da jovem desaparecida. Mas, depois da perícia, ficou comprovado que se tratava do corpo de uma mulher de 65 anos. Esse corpo que foi encontrado na cachoeira, que fica entre a divisa de Cajamar e Jundiaí, aqui no interior de São Paulo, não era da Vitória Souza, mas é um outro crime, um outro mistério que também vai ficar a cargo da polícia descobrir o que aconteceu com essa mulher. Imediatamente nós viemos para cá e aí com as características que foram fornecidas aqui, de que o corpo aqui encontrado não havia tatuagens, cabelo curto, e nesse sentido aí foi cravado que de fato não é o corpo da Vitória. O corpo era de Edna Oliveira Silva e foi encontrado em uma cachoeira entre Jundiaí e Cajamar, na Serra do Japi, 2 dias antes do corpo de Vitória ser encontrado. Era um local que, em verdade, pertence ao município de Jundiaí. Se tratava de uma senhora já de idade um pouco mais avançada, que, pelas características coincidentes ali, acabou ensejando esse tipo de murmurinho. Edna morava em uma chácara, perto do local onde o corpo dela foi encontrado. Mas será que a morte dessa idosa tem alguma relação com o caso Vitória? É o que a polícia quer descobrir. O que se sabe até agora é que Edna trabalhou para parentes de um dos suspeitos da morte da jovem. Mas ainda faltam elementos que criam uma relação direta entre esses dois casos. Uma das linhas de investigação é a de homicídio. O corpo de Edna foi enterrado no cemitério Parque dos Ipês, em Jundiaí. O Henrique Oliveira foi muito preciso nas palavras utilizadas na reportagem. Ainda faltam constatações que possam estabelecer um vínculo entre os dois casos. Mas a ligação que nós já podemos apontar aqui é justamente o fato da dona Edna ter trabalhado na casa da mãe do Michael, que é o primeiro preso da investigação. O Michael permanece detido. Ele está dentro da cela, ali na delegacia de Cajamar. Doutor Fábio Costa, o que o senhor pensa acerca aí da morte da dona Edna e da possível ligação entre os dois casos? Morte da dona Edna e a morte da Vitória. E ele viu o corpo, esteve no dia, naquele sábado, que fez o reconhecimento, não deixou nem a família chegar lá no local, porque já tinha certeza de que não era a Vitória, certo, doutor? Exatamente. No sábado de carnaval, já estávamos no 3º dia de buscas pela Vitória. Ela desapareceu na quarta-feira e no sábado nós estávamos aí no 3º dia. Eu estava com a família quando nós recebemos uma informação. Na realidade, nós não recebemos uma informação. Foi postado num determinado lugar na internet que tinha sido encontrado um corpo boiando na água numa região próxima da casa da Vitória. Então, imediatamente eu fui para o local com 2 irmãs da Vitória e também com a cunhada. E chegando lá, nós fomos recebidos pelo pessoal da Guarda Municipal e disseram, olha, o local já está isolado, aparentemente não é o corpo da Vitória. Eu fui até o local, tive a liberação do responsável desse local para ir, para dar uma olhada e aparentemente, quando a primeira visão que você tem do corpo, automaticamente você já notava que era uma pessoa que tinha a idade um pouco mais avançada, que o cabelo era curto e que não tinha tatuagens. Então, a partir daquele momento, a gente começou já a ficar um pouco mais aliviado, lógico.
embora tenha sido encontrado um corpo naquele local, a família se sentiu um pouco mais aliviada porque não tinha as características da Vitória. E esse corpo já estava em estágio avançado de decomposição? Não estava. Aparentemente, diferentemente do corpo da Vitória, quando foi encontrado, que estava num estágio muito avançado de decomposição, esse não. Esse, numa primeira visão, você já conseguia identificar, Tiago, que era uma pessoa de mais idade, cabelo curto, não tinha tatuagens. E aí, posteriormente, veio a informação de que usava-se uma prótese dentária e aí, nesse momento, foi descartado a possibilidade de ser o corpo da Vitória. No avançar das investigações, o que chama atenção é como que a polícia encontrou esse corpo naquele local. A região é muito extensa, são 9 bilhões de metros quadrados, é uma estrada de terra que você anda 30 minutos, ou seja, um local muito específico, só quem conhece, alguém que mora ou que frequenta essa região. E aí eu tive essa informação de que quem avisou a polícia desse corpo da dona Edna foi o Daniel. Que estava no local quando vocês chegaram. Quando nós chegamos, ele já estava, além do pessoal da polícia, da GCM, da Guarda Municipal, do Corpo de Bombeiros, ele estava no local. Quer dizer, o que ele estava fazendo lá, né? E daí a possibilidade, né, de que a dona Edna tenha flagrado alguma situação, que ela viu algo que não poderia ter visto. Então seria uma queima de arquivo. Uma queima de arquivo. Poderia, claro, poderia, uma ilação. Nós estamos levantando aqui uma possibilidade. Agora, que pode haver uma conexão entre os dois crimes, pode, porque nós estamos falando de pessoas próximas.